Glória a Deus, amém. Boa noite a todos aqueles que já estão nos acompanhando aí e aqueles que vão, assistir essa transmissão mais tarde, amanhã, ou quando tiver ali uma oportunidade. Mas o principal é que a palavra de Deus seja divulgada, seja levado a todos aqueles que têm fome e sede, de ouvir essa palavra. Amém? Antes de iniciarmos, eu quero te convidar a fazer uma oração e pedir a Deus, que Ele venha visitar a nossa vida e assim nos dar o entendimento que nós precisamos. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um momento na tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de todo louvor. Abençoa, Deus, esse projeto, abençoa, Deus, a vida de cada um, Pai, que tem aberto seu coração, ó Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que não seja eu, que não seja, Pai, a minha palavra, mas sim a tua voz que venha, Deus, alcançar as vidas e assim dar entendimento para o nosso coração e a nossa mente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Bom, hoje, uma aula assim muito importante porque nós vamos falar de um tema único e vai servir para nos alertar e nos dar entendimento sobre algumas questões, E o tema é os atributos de um intercessor. E muitas vezes nós nos intitulamos com algum nome, Vamos colocar assim, algum nome gospel, e não sabemos e não corremos atrás, não nos interessamos em saber qual é, o verdadeiro significado, de um intercessor, de um levita, de um adorador, o que significa isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque se você e eu não tiver essa visão e entender a importância espiritual para aquilo que você, está trabalhando, você não vai alcançar os seus objetivos. No caso da intercessão, no caso do louvor, no caso da adoração. Então, nós precisamos estar atento quanto a isso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho o que é esses atributos, o que significa, o que é um intercessor, e o que ele faz, quais são as suas funções, as suas responsabilidades espirituais. Então, nós vamos trazer um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre essa questão do intercessor. Então, o texto base que nós vamos falar, é claro que temos outros exemplos de intercessores na palavra de Deus, mas eu quero falar um pouco sobre Neemias, que está lá no capítulo 1, e eu vou estar lendo para você. Diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, então isso é muito importante, mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio, a mim Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria. Tentei por alguns dias, e estive jejuando e orando
perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos teus filhos, né? É, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De tudo nos corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos e os estatutos, nem o juízo que ordenastes a Moisés, teu servo. Então, aqui, o ponto inicial do nosso estudo de hoje é o exemplo de Neemias. Veja que Neemias ele estava em uma situação confortável. Ele estava em um lugar seguro. Mas ao ouvir a notícia dos seus irmãos, né, do seu compatriota, ele sente a dor, né? Ele sente a aflição, o sofrimento, ele passa a viver aquilo que os seus amigos, né, os seus vizinhos, os seus conhecidos estavam vivendo. Então veja que nesse momento, até o ser levado como escravo tinha algum privilégio, né, algum conforto. Ele estava lá, é verdade, servindo ao rei, estava na fortaleza, né, trabalhando ali, mas ele estava seguro, também comia bem, né, tinha, né, ali o seu ponto, né, de dormir tranquilamente, coisa que os que ficaram em Jerusalém não tinham proteção, porque os muros tinham sido destruídos e queimados a fogo, como diz a palavra, e também passando por necessidade e muitos sofrimentos. Então, Neemias, como um intercessor, ele vai buscar, né, vai buscar interceder por este povo. E aí, o que é, né, esses atributos de um intercessor? Agora, sempre lembrando aqui a pessoa de Neemias. Se você conhece um pouco a história, conhece o livro, né, você vai conseguir identificar bastante situações que traz esse contexto do intercessor, né? Então, os atributos de um intercessor, né, significa, né, essa palavra atributos são, né, particularidades, né, qualidades e características, né, que são próprias de alguém ou algo. Então veja que o intercessor, isso é particular dele. Isso é uma qualidade do intercessor. Quando nós falamos de qualidade, é algo que ele faz com excelência, né? Se a gente pegar o nosso contexto atual, dos nossos dia a dia, e você compra uma mercadoria, por exemplo, ela pode chegar em perfeitas condições, ela pode chegar em perfeito estado, mas se o fabricante ou a transportadora te prometeu 5 dias e você recebeu aquela mercadoria em 10 dias, ou seja, aquela compra já não foi uma compra com qualidade. O produto chegou bem, mas em um prazo muito maior do que eles tinham prometido. Quando você se prontifica em fazer algo e você faz aquilo com excelência,
você atinge esse padrão de qualidade. Então, esses atributos de um intercessor que eu quero falar para vocês aqui através desse estudo é a qualidade, né, de um intercessor. Aquilo que vem da própria pessoa. E muitas vezes não vem dela, mas ela trabalha aquilo para fazer com qualidade, excelência para Deus. E é tão lindo, né? O que me chama a atenção na questão do intercessor é porque ele faz para o outro. Ele não busca a, os benefícios para ele próprio. Porque a sociedade hoje ela está tão cheia, né, de pessoas que querem somente para elas. O egoísmo ele está imperando na sociedade. Porém, na questão espiritual ou no caráter de um cristão, ele está feliz quando o seu próximo está feliz. Quando ele busca, né, fazer algo de qualidade para o seu próximo, porque ele ama o seu próximo. E naquela situação, Neemias estava vivendo dentro desse panorama. Ele estava em um lugar seguro, em um lugar, né, protegido, mas ele sofre por aqueles. Então veja, hoje os cristãos, os crentes, né, estão na igreja e tal, né, estão ali espiritualmente falando, seguros, estão revestidos pelas armaduras de Deus, né, estão guardados, né, nas asas do Senhor, né, debaixo das potentes mãos de Deus. Mas será que ele está olhando para aqueles que estão em ruínas, para aqueles que estão precisando de um socorro? Né? Precisamos ter esse olhar. Então, o intercessor na Bíblia, quem são eles? Né? Eles representam aqueles pelos quais estão intercedendo diante de Deus, buscando sua graça, misericórdia, intervenção em suas vidas. Então, o intercessor é aquele que vê a necessidade do próximo. Ele entende o que aquele irmão, aquela irmã está precisando. Ele olha para o lado e representa aquela pessoa diante dele, diante do Pai. E são poucos, né, que têm esse olhar. Muitos preferem até julgar, muitos preferem até condenar, mas o intercessor, ele olha diferente. Ele analisa a situação no contexto espiritual, dentro da visão de Deus. Olha só que tremendo. Dentro da visão de Deus. E aí ele intercede ao Pai. Os intercessores na Bíblia são vistos, né, como pessoas chamadas por Deus para interceder em favor dos outros. Eles são, né, encorajados a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que é o maior intercessor, e a orar com fé, confiança e persistência. Veja que Jesus, né, mesmo nos seus momentos de aflição, ele não perde o foco. Ele vai orar, ele vai clamar a Deus, ele vai buscar força, ele vai estar ali com essa confiança. E o intercessor, ele é aquele. Porque para tudo isso acontecer, realmente, irmãos, nós temos que saber que essas pessoas são chamadas por Deus. Porque elas não buscam o interesse próprio, ela busca o bem-estar daqueles que ela vê em estado de sofrimento, em estado de amargura, em estado de escravidão, né, para o pecado, para as coisas que
leva essas pessoas para longe de Deus. E o intercessor age. É assim como Deus, né, está a nos ouvir através de Jesus Cristo, o intercessor, ele faz, né, essa súplica. E nós oramos como fazemos ali na Monte Hebron, né, chamamos a pessoa ali na frente e vamos junto com ela em oração. Agora, tem a grande questão da pessoa que não quer. Se a pessoa não quer, como que Deus vai agir? Né? Como que Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa? Então, existem vários exemplos, né, de intercessores na Bíblia. Alguns dos mais conhecidos inclui, por exemplo, Moisés, que intercedeu pelo povo de Israel, e Jesus Cristo, que intercede por todos os crentes, né? Porque eu acabei de falar. Você precisa querer, né, para que um intercessor chegue. Eu vou orar por você. Porque se o intercessor ora e a pessoa não quer, ela não quer mudar de vida, ela não quer tomar um posicionamento, ela não quer, né, mudar toda a sua situação, como que Deus vai trabalhar? Veja que o povo de Israel, eles clamaram para a libertação. É um grande exemplo. Ficaram escravos por durante muito tempo, e no momento que eles clamaram, Deus levanta Moisés e Moisés intercede por Israel, e assim a libertação vem. Jesus Cristo hoje, né, ele intercede pela minha vida, pela sua vida diante do Pai. Aí aquela velha questão, né? Isso é novidade para alguns? Creio que para a grande maioria isso não é novidade. Mas por que que nós não acreditamos? Ou acreditamos, mas não confiamos plenamente? Falta essa convicção. Naquele momento de dificuldade, de luta, de indecisão, acreditar que Deus pode nos dar esse essa válvula de escape, que ele pode nos livrar de todo mal, que ele pode interceder ao Pai pela minha vida, pela sua vida, e assim nos dá o livramento, né? Temos aqui uma oração, olha só o que diz ela. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E veja que nesse primeiro ponto aqui é muito real, né, para os nossos dias. Quantas vezes a gente vê o homem trabalhando e trabalhando e não confiam ou acha que é perca de tempo parar para orar. E aí ele vai sempre trabalhando com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. E quando nós, né, oramos, Deus trabalha em nosso favor. E da mesma forma, nós temos que orar por aqueles que estão necessitados. Não é simplesmente ver as nossas dificuldades, mas também ver a necessidade do próximo. Veja que toda a trajetória da história bíblica, da história, né, da salvação, né, ela vem passando de pessoa para pessoa e um ajudando o outro, um levantando o outro. E assim a igreja caminha, e assim a igreja se fortalece. Então precisamos ter essa visão de intercessor. Saber que Jesus nos chamou, né, como instrumento na mão dele,
ele tem um propósito na vida de cada um e, acima de tudo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amamos aquele que se diz nosso próximo, então nós vamos querer o bem dele. E se de repente você vê ele passando por uma dificuldade, você vai buscar ajudá-lo. E se essa ajuda é a intercessão, você interceder por ele ao Pai, você vai estar ajudando aquela pessoa. Então, olha só, um dos truques do diabo é manter-nos ocupados, né? Que não encontramos tempo para orar. E isso é muito atual. Veja que com todas as tecnologias que temos hoje, as pessoas estão mais ocupadas ainda. Imagina no seu trabalho, o que você faz, né, dentro da sua atividade, o tempo que você faz hoje, né, essa mesma atividade, e o tempo que você ia levar se fosse ainda lá naquela época da datilografia ou da escrita manual, né? As respostas, com quanto tempo ia chegar. Então veja que para você resolver um determinado assunto, uma determinada questão, demoraria muito mais. E hoje nós fazemos com uma agilidade assim fora do comum. Então, na prática, era para sobrar mais tempo, não é verdade? Para que eu e você, né, viesse até um tempo maior de folga. Mas acontece que não é assim. Né? A gente trabalha, trabalha e parece que o tempo, né, Vamos está... lá. Xang, fala aí onde que parou aí para vocês. Irmãos, então eu vou tornar aqui rapidinho. Então eu tinha lido o trecho de Neemias. Vou voltar aqui, né? Porque eu não sei se a última transmissão vai ser salva. Então, quando nós falamos aqui dos atributos de um intercessor, nós temos aí como base vários, né? Claro, na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos, mas eu quero citar aqui o exemplo de Neemias, que mesmo na mansão, né, na fortaleza, ele vai se preocupar com o slide sobre o trabalho. Tá. Okay. Tá, se der algum problema, vocês me avisam aí, tá bom? Ok. Então, Neemias ele vai se preocupar, né, com seus amigos, com seus compatriotas ali, né, da sua cidade, né, e se preocupar principalmente com a questão da sua terra natal e a situação de como que ela estava. E aí, como que a gente analisa essa questão? Então, nós falamos, né, o que é um atributo, depois o que é um intercessor, né? E os intercessores na Bíblia, né, são vistos como pessoas chamadas por Deus para interceder em favor dos outros. Eles são encorajados a seguir,
né, o exemplo de Jesus Cristo, que é o maior intercessor, e a orar com fé, confiança e persistência. Então, se alguém tem alguma dúvida do que é ser um intercessor, basta buscar o maior exemplo, é o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Neemias, ele vai chorar, ele vai lamentar, né, ele vai ficar em jejum durante algum tempo, e pedindo a Deus a direção. Agora veja, um copeiro do rei, uma cidade destruída do outro lado, várias pessoas em estado de calamidade, vamos colocar dessa forma. E o que que um copeiro pode fazer? O copeiro naquela época, apesar de ter uma atividade tão simples, mas era aquele que se aproximava do rei, era aquele que estava ali próximo do rei, era aquele que falava com o rei, né? Então ele tinha esse contato mais próximo. Mas até aquele momento ele não sabia o que que o rei poderia fazer. Mas o que que ele faz? Ele não tenta lutar com as suas forças. Ele vai para a oração e para o jejum. Então, na palavra de Deus, nós temos aí vários exemplos. Dois deles são, né, Moisés, né, que intercedeu pelo povo de Israel, e Jesus Cristo, né, que intercede por nós no nosso dia a dia, né, na nossa situação de, de necessidade. Ele vai intercedendo por cada um de nós, né? E Moisés, que intercedeu por aquele povo, mesmo eles estando em escravo, em lugar, né, de sofrimento, Deus levanta a vida de Moisés para tirar o povo daquela situação. Deus capacita ele e orienta a ponto dele fazer esse grande feito de tirar o povo de Israel ali daquela situação de bastante constrangimento. Aqui eu tinha falado também, né? Um dos pontos aqui muito interessante é quando o homem trabalha, o homem apenas trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Então é aquilo que a gente sempre, né, está falando. Vamos entregar as nossas aflições na mão daquele que pode todas as coisas. E aí, se o nosso próximo, né, se aqueles que estão ao nosso redor está precisando dessa força, nós vamos orientar essa pessoa e vamos interceder com ele em favor daquela pessoa. Olha, um dos truques do diabo é manter-nos tão ocupados que não encontramos tempo para orar. E hoje, nessa sociedade que nós vivemos, nessa tecnologia que nós temos na palma da nossa mão, era de se pensar que nós teríamos mais tempo, né, para fazer, né, até as nossas atividades de lazer. E quando, na realidade, é ao contrário. Então, Neemias foi, né, um homem muito ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não ter tempo para Deus. Então ele estava ali, ele tinha suas atividades, mas ele tirava um tempo para Deus. Isso traz, né, um ensinamento e grande exemplo dos nossos dias. Então veja, lá no início da palavra, quando eu li a parte do capítulo 1, ele fala do mês de Quisleu, né, o Kislev, onde ele recebe aquela notícia. Lá no capítulo 2, ele vai falar do mês de Nissan. Então, quando nós paramos para analisar aqui de Quisleu para Nissan, nós temos aí, olha só,
4 meses. E olha só o tempo que ele ora, olha o tempo que ele intercede, olha o tempo que ele vai buscar, né, uma resposta de Deus até aquele momento. Para quem conhece a história, ele vai, né, ao encontro do rei e o rei vê que ele está cabisbaixo, né, que ele está abatido. E aí ele não perde a oportunidade. Então, o intercessor ele não pode perder a oportunidade. Quando ele está diante do rei, ele tem que aproveitar, né, para entregar todas as suas aflições, todos os seus sofrimentos. E aí nós temos, né, os 7 grandes atributos de um intercessor. Né? Primeiro, o intercessor é alguém que sente o fardo dos outros sobre si. É um intercessor sente a dor dos outros em sua própria pele. Ele sente ali, ele é tocado pela dor. A agonia, né, daquela pessoa se torna também a agonia do intercessor. E ele geme diante do Pai. Ele se apresenta diante do rei, né, como se ele tivesse sentindo aquelas dores, sentindo aquela aflição. Então, só aqueles que têm compaixão pode sentir na pele, né, a dor, né, dos outros e levá-lo ao trono da graça de Deus. Então, o que significa isso, Jussier? É levar no altar da graça, ou seja, no altar daquilo que nós não merecemos. E aí nós colocamos e suplicamos diante de Deus. E a igreja, ela caminha nessa direção. Ela caminha nesse movimento. Porque senão, irmãos, a igreja não tem sentido. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a ti mesmo, a igreja perde o seu sentido. Em segundo lugar, o intercessor é alguém, né, que reconhece, né, a soberania de Deus sobre si. Então veja, que para me interceder por alguém, eu tenho que reconhecer quem é aquele que está acima, quem é aquele que é o meu Senhor. E aí eu penso, ele pode ajudar o meu irmão. E aí eu começo a interceder. Então eu se aproximo dele sabendo que não há impossível, que não há barreiras para ele. Quando maior Deus se torna para você, menor se torna o seu problema. Então veja, quanto maior nós entendemos a soberania de Deus, menor é as nossas dificuldades. Mas hoje está acontecendo ao contrário. As pessoas diminuem Deus, aumenta a sua dificuldade e ele pensa que é dono do mundo. Ele pensa que é o super-herói. Ele pensa que pode todas as coisas. E aí ele bate, bate, bate e não consegue solucionar os seus problemas. Não consegue ter resultados. E aí se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa sem objetivo, e Deus está ali, pronto para abençoá-lo. Em terceiro lugar, um intercessor é alguém que se firma na fidelidade de Deus. Um intercessor sabe que Deus é fiel em sua aliança. E quando nós acreditamos na fidelidade de Deus, nós temos essa convicção de interceder por aqueles que estão ao nosso redor. Ele fundamenta-se não nos seus méritos, mas na fidelidade de Deus. O intercessor é aquele que sabe que se a pessoa recebeu o livramento, se a pessoa recebeu a cura, ele sabe que não é
por si mesmo, mas por Deus, que é soberano. Ele reconhece a autoridade de Deus e a majestade de Deus na sua vida. E quanto mais teologia você conhece, mais comprometido, né, com a oração deve ser. Então, quanto mais teologia você conhece, mais comprometido com a oração nós devemos ser. É isso, nós temos grandes exemplos, né, de grandes teólogos, mas de grandes homens de Deus, porque sabe que o poder da oração é o poder da intercessão. Então nós intercedemos por nós intercedemos pela nossa família, nós intercedemos pelos nossos vizinhos, pelo nosso trabalho, e isso tudo se torna um hábito, né, de orar, de clamar, de interceder, de estar buscando o direcionamento de Deus e o poder de Deus sobre as nossas vidas e daqueles que precisam, né? Então, um intercessor, em quarto lugar, é alguém, né, que importuna Deus com suas súplicas. Neemias orou, olha só, por 120 dias. Como você vê no início do primeiro capítulo e no início do segundo capítulo. De um mês, né, para o outro, ele ora bastante. Não foi simplesmente orei hoje, recebi a notícia hoje, orei hoje, fiz um pequeno jejum, no outro dia o rei já estava vendo como estava abatido. Não, ele passou tempo meditando, né, trabalhando ali aquela questão, como que eu vou fazer, como que Deus vai nos ajudar. E veja que a nossa força pode ser pequena, mas Deus é grande. Deus é poderoso para usar grandes pessoas, humanamente falando, para nos dar a saída que nós precisamos, para nos abençoar, para nos confortar, né? Porque essa intercessão não é só por bens materiais, né? Como a grande maioria da sociedade imagina. Mas essa intercessão, eu acho que hoje, acho que o principal é o mental, né? É o psicológico de cada pessoa. Nós temos que interceder pela essa enxurrada de informação que chega na mente das pessoas, principalmente dos jovens, e eles não estão sabendo lidar com tudo isso. Em quinto lugar, o intercessor é alguém que reconhece e confessa os seus pecados e os pecados do povo. Lá em Neemias, não sei se vocês vão lembrar, ele vai estar falando: olha, perdoa esse povo, eles pecaram contra ti, deixaram os teus estatutos, né? Largaram tudo. Então, o intercessor é aquele que não só reconhece o pecado dele, mas o pecado da nação. E o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que nós temos que clamar pela nossa nação. O que o Brasil está fazendo que precisa, né, de nós clamarmos a Deus por misericórdia? Aí tem aí alguns pontos, né? O primeiro ponto é tem consciência das causas, né, da derrota do povo. O pecado é uma fraude, né, e oferece prazer e paga com a escravidão. Parece gostoso, né, ao paladar, mas mata. Sabe aquele alimento que é muito saboroso, mas tem uma. Não vou nem citar nada aqui para a gente não identificar algum tipo de alimento, mas a sua caloria, né, o seu conteúdo de açúcar, né, ele causa diabetes, ele causa, né, problemas renais e assim por diante. Da mesma forma, é o pecado, claro, né, que
tudo, né, que nós vamos fazer, nós temos que buscar a direção de Deus. O pecado não é ruim, né? O pecado não é amargo. Na hora ali a pessoa está fazendo e ela está sentindo um prazer, está sentindo uma satisfação, mas e depois? Provoca um vício, provoca ali, né, uma série de fatores que vão prejudicar o corpo humano, vai prejudicar a alma e, né, a pessoa vai, né, caminhando cada vez mais para longe de Deus. E isso é muito perigoso. E aonde que o intercessor entra? Ele entra nessa visão. Além de enxergar o seu pecado, ele enxerga também o dos outros, sem julgamento, claro, né, pessoal? Sem julgar, sem condenar, porque nós não estamos aqui para isso, mas ajudando. E é aquela velha história, né? A gente não consegue nada na ignorância, a gente não consegue nada condenando as pessoas, né? A gente não consegue nada crucificando ninguém, a gente consegue ajudando. E aí, que forma que nós vamos ajudar? Como que é esse interceder por ela? Aí Deus vai nos dando a estratégia. Né? O segundo ponto aí, identifica-se com o pecado do povo. Né? Um intercessor jamais é um, que eu acabei de falar, acusador. Jamais aponta o dedo para os outros. Antes levanta as mãos aos céus, né? Em ardorosa oração. É algo que é com ardor mesmo, né? É com sacrifício, é tirar o momento de oração. Então, eu não sei se vocês se identificam aí como intercessoras, né? Mas o intercessor, ele é isso, sabe? E nós temos que chegar ali na igreja, tentar identificar isso, né? Já que a gente não tem essa convivência com todos os irmãos, né? Com todos ali que estão na igreja, mas pelo menos naquele momento, nós temos que procurar nos aproximar, né, dar um sorriso, né, puxar algum assunto, porque isso é o ministério, irmãos. Esse é o povo de Deus, sabe? Não é só ali buscar a benção, opa, peguei minha benção, deixa eu ir, né, que o café está no fogo. Não, é buscar ajudar as pessoas também, com a palavra amiga, com a palavra que traz conforto. E todos nós, mesmo que a gente não esteja ali atuando, né, quem é do ciclo de oração, né, quem é do grupo de intercessores da igreja, mesmo que a gente não esteja envolvido nesses segmentos, Deus nos chama para isso, né? Da nossa forma, do nosso jeito, né? Do nosso modo de falar, Deus nos chama para isso, né? Da mesma forma, eu tenho certeza que você hoje, né, está na presença de Deus porque alguém te apresentou para Ele. A não ser que você tenha crescido aí já no lar evangélico, né, já dentro, né, da presença de Deus aí. Mas eu, por exemplo, eu vim porque alguém me apresentou a Jesus Cristo. Alguém me apresentou esse caminho e eu decidi segui-lo. Então, tenho que passar isso também para o próximo, né? O intercessor faz confissões específicas, né? Então, Neemias, ele fala, né? Ele mostra, muitas confissões são genérica e pouco específica, né? Por isso, sem convicção de pecado e sem quebrantamento. Deus, ele quer, né, tirar sempre o pecador do pó. Ele quer sempre levantar o caído. Mas esse caído está verdadeiramente disposto a se levantar, a se reerguer novamente em seus sonhos e projetos, porque Deus, ele é aquele que capacita. Ele não é aquele que leva, ele é aquele que capacita. Então nós oramos, nós intercedemos,
mas nós também temos que ter a sabedoria de ver, sentir, né? Assim como a pessoa sente o que está de errado na vida do outro e lhe intercede, né? O que está faltando, o que precisa, né? Se é uma cura, se é um milagre, ele também enxerga se aquela pessoa não está querendo nada. Então você vai ficar intercedendo ali? Não. Dentro das qualidades, né, que nós falamos lá no início, dentro das qualidades do intercessor, tem que estar, né, essa questão também. Porque senão você sofre, você e Deus está falando, não, esse aí não quer nada comigo. Esse aí não quer compromisso. Se eu der, ele vai se afastar. Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus tem né, esse ponto de vista. E ele sabe o que é bom e o que não é para aquela pessoa. Então, o intercessor, ele tem que estar sensível também nesse ponto. Então, sexto, o intercessor é alguém que se sustenta nas promessas da palavra de Deus. Sabe que Deus tem zelo, né, por cumprir sua palavra. Quem ora com base na palavra, ora segundo a vontade de Deus. E isso é fundamental. Qual é a vontade de Deus? Muitas vezes a pessoa quer entender a palavra, quer entender de Gênesis Apocalipse, mas não lê, não procura saber através das escrituras, através da oração, através do conhecimento, para até ter sabedoria na hora de orar, na hora de pedir e na hora de clamar, né? Compreende que a disciplina de Deus vem sobre, né, a desobediência. Então, a desobediência também traz a justiça de Deus. Ele fala, né, esse povo veio e errou, né, e permaneceu nesse erro. Por isso aconteceu isso. E ele, né, vai orando e vai intercedendo para que Deus tenha, né, tivesse ali misericórdia naquela situação. Então, sétimo, o intercessor é alguém que associa devoção à ação. A oração não é um substituto para o trabalho. Ela é o maior trabalho. Então, veja que é oração com ação. Então, quando o intercessor ele para ajudar outra pessoa, ele tem que ver também a ação daquela pessoa. Que ela está buscando, que ela está querendo, que ela está, né, fazendo algo para que aquilo venha se tornar concreto na vida dela. E aí, de repente, você está orando, você está ajudando, você está, né, ali visitando, você está fazendo o papel de um intercessor, mas você vê que a pessoa não quer nada. Então você vai ficar ali, né, trabalhando, você vai ficar ali pelejando. Não, o intercessor também tem que ter essa sensibilidade, né? Tem que associar essa devoção com a ação. Falar, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, eu amo tal, eu amo aqui, eu amo ali, mas a pessoa não se levanta. Deus não se agrada disso. Se você for analisar o Evangelho, se você for analisar as Escrituras, você vai ver que a palavra de Deus é uma palavra de ação, de movimento, né? Neemias ora, né, e toma medidas práticas. Vai ao rei, informa-o sobre a condição do seu povo, faz pedidos, solicita carta, verifica, né, o problema, mobiliza o povo, né, e triunfa sobre a dificuldade e a oposição. Então veja que quando ele recebe a notícia
foi só apenas o pontapé inicial. Depois vem tudo isso. O rei libera, o rei envia a carta, né? Ele chega ali, ele vê a situação da cidade, tem, né, os opositores, né? Tem aquelas pessoas que se levantam e ele vai orando. A oração não acaba quando você recebe a bênção. De repente, aquela bênção é um ponto de partida para você trabalhar e continuar na presença de Deus. Então, nós não podemos parar de orar. Nós não podemos parar de clamar. Deus hoje te faz um convite, né, a ser um intercessor, a fazer de sua vida uma vida de oração. Busque a Jesus, né, e apresente diante dele todas as suas ansiedades. E interceda, né, por pessoas que você ama e por causas aos seus olhos impossível. O que é impossível para os seus olhos? Naquele momento de Neemias, talvez era muito difícil, era até impossível. Como que ele ia chegar, né, em Jerusalém, como que ele ia reconstruir aqueles muros? Ele era apenas um copeiro, mas ele não olha para o impossível. Ele intercede pelo seu povo. Ele clama a Deus, ele diminui, né, os seus problemas e aumenta. Ele torna-se Deus todo-poderoso, como nós sabemos que ele é, mas em muitos casos diminuímos ele em miniatura. E assim Deus não age, Deus não intercede. Então a oração, para a gente finalizar, a oração abre os olhos, né, a coisas antes não vistas. Com aquilo que você não via, a oração abre os olhos a essas coisas. Então, imagine, se a pessoa não ora, se a pessoa não está, né, ligada nessas questões espirituais, na questão de intercessão, ela não vai ver também as coisas espirituais. Isso tudo vai ficar oculto. Mas no momento, nós começamos a interceder, as barreiras físicas humanas caem por terra, porque a nossa visão espiritual é aberta. Como eu falei no início, nós temos vários exemplos de intercessores na Bíblia. A Neemias é um, mas nós temos outros também que intercedeu e viu o agir de Deus na vida de cada um deles. Amém? Então, nós encerramos, né, com esse último slide. Agradeço a todos aí que estão nos acompanhando. Realmente teve um problema aqui da queda de transmissão, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Hoje nós encerramos, né, esse primeiro semestre aí do Caleb, né? Depois vamos retornar com notícias prévias, né, de como e quando iremos retornar, né? Então, assim, que Deus, né, abençoe a vida de cada um que nos acompanha aí, Rosângela, né, que está sempre fielmente nos acompanhando. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Amém? A vida da Shang, né, que tem nos apoiado aí, né, de uma forma assim também muito especial, né, e todos mais que têm se interessado, né, têm se esforçado para que o projeto Caleb caminhe, né, porque o nosso maior objetivo aqui é realmente levar a palavra de Deus, né, e assim aprender com tudo isso que nós transmitimos e assim Deus fala conosco antes, né, para que assim venha a ser repassado para cada um. Né? Então ore, né, por esse projeto, que Deus possa nos abençoar e que acima de tudo
né, seja feito a vontade do nosso Deus na nossa vida. Amém? Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê sabedoria, estratégia, né, e logo mais nós retornaremos, né, com um posicionamento para todos vocês. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada um dos teus servos. Te agradecer por esse momento. E que a tua presença, Senhor Deus, permaneça em nosso meio, no lar, na família de cada um. Que a tua graça, Senhor Deus, esteja na nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus, né? Fique todos na paz do nosso Senhor Jesus e uma boa noite.